Boa tarde, não tem que começar boa tarde. Somos acadêmicos do curso de Letras de Campo Santana. Estamos aqui com a Marcela Bonfim, fotógrafa. Ela veio diretamente de Rondônia, trazendo um trabalho muito lindo. Uma exposição que vai estar no Sesc nesse mês de setembro todo, aqui em Macapá. Então ela vai falar um pouquinho sobre esse processo, né, dessa criação, dessa exposição que é reconhecendo a Amazônia Negra, povos, costumes e influências negras. Olá, Marcela. Olá, gente. É uma satisfação estar aqui com vocês conversando, porque é com vocês mesmos que a gente precisa conversar, porque esse processo que se chama Reconhecendo a Amazônia Negra, povos, costumes e influências negras na floresta, é uma forma que eu encontrei de voltar para casa, né? É uma forma de resgatar minhas raízes, minhas origens e de poder provar estar na pele negra de uma forma mais digna, né? Isso começou quando eu fui buscar meu primeiro emprego em Rondônia, como economista, e acabei me deparando com uma Amazônia completamente diferente daquela que eu imaginava. E isso me levou para um lugar muito interessante, um lugar da curiosidade. Então, pera lá. Então vamos conhecer sobre essa terra, vamos conhecer mais sobre até esse Brasil, que para mim, até então, era muito invisibilizado. Era invisível. A gente acaba enxergando, estando em São Paulo, enxergando as coisas do sul, enxergando as coisas de fora, sem dar valor às coisas de dentro. E isso muito se reverbera até a nossa própria Constituição, como pessoa mesmo. A gente acaba reproduzindo muitas coisas que não é nossa, falas, pensamentos e até desejos. Quando eu chego em Rondônia e começo a perceber que existe uma negritude barbadiana, uma negritude maranhense, paraense, amapaense, enfim, começo a descobrir formas de ser negro diferentes daquela que eu via nos livros de história, na oralidade que eu tive acesso até então, eu começo a ficar mais interessada por mim mesmo. Então foi um processo que eu fui tentando descobrir o que tinha lá e o que tinha aqui dentro, através da fotografia. A fotografia ela foi um caminho de entrada, né? Porque a gente sempre se envolve com a estética, mas ela acabou me levando para uma oralidade que eu não imaginava que existia, né? Dessa forma tão bonita, dessa forma tão significativa e tão cultural. Então descobrir uma Amazônia próxima a mim me levou a esse campo aqui interior, a descobrir uma religiosidade mais interna, mais conecta com a minha realidade, que é a afro-brasilidade, a descobrir a musicalidade do meu corpo, a descobrir essa imagem digna que eu até então não gostava de ver. Até então eu não gostava nem de olhar no espelho, porque aquilo que eu via nada estava dentro dos padrões que a sociedade impõe. Né? Meu cabelo não era bonito, o meu nariz não era, né? Ou seja, até dentro o vidro do shampoo não mostrava uma mulher, eu mostrava sempre aquele lado ao contrário, que a gente acabava até então reproduzindo, alisando o cabelo e tentando ficar uma coisa que nunca ia ficar. Né? Então ao chegar em Rondônia, eu comecei a perceber que, poxa vida, olha quanta contribuição, por ser um espaço que eu vivi mais intensamente, eu comecei a perceber a contribuição que aquela população negra fazia com a terra e ao mesmo tempo a terra não reverberava isso de forma de reconhecimento, né? Então a gente via ali a festa do Divino Espírito Santo, mais de 123 anos investindo naquela terra e nada. A gente olhava ali a comida, né? Esses fluxos migratórios negros, levando tacacá, levando a maniçoba, levando vatapá, e nada. É como se tivesse surgido do nada. E a gente via também outras manifestações, a educação, a saúde. Comecei a perceber que a história era muito ingrata com esses negros, né? E aí eu comecei a fotografar mais ainda. Além de fotografar, a percorrer essas linhas, essas histórias. Seria aquela questão, essa é a minha história, é eu que tenho que falar e não outras pessoas falarem por mim, no caso dos livros falando a história da negritude em si, né? Quando você fala que você vê família tradicional negra, qual era a ideia que você tinha da família tradicional negra? A família tradicional, para mim, era uma família branca. Porque até então, nos livros de história, sempre me contaram as famílias tradicionais, né? Do feudo até aqui, o engenho. Sempre foi isso. Então, quando a gente tem um acesso, fala, famílias tradicionais negras na Amazônia, isso deu uma dignidade tão forte, porque até então em Jaú, que é a cidade que eu morava, né, no interior de São Paulo, a nossa família era uma família bastante importante ali, pra gente.
Mas no nosso bairro era uma família de negros. Nós tínhamos outras famílias lá, os Borges, vocês também eram família de negros. Mas a gente nunca foi considerado uma família tradicional. Nunca houve um processo de dignidade com essas famílias. Então quando você chega lá e as pessoas da cidade se apresentam, esses barbadianos como famílias tradicionais negras, isso me trouxe, nossa, um acalento, sabe? Me trouxe um orgulho e assim, me trouxe também uma indignação. Até então, porque, já que eles são tão famosos aqui, tão significativos porque contribuíram com um processo chamado Madeira Mamoré, né? Eles tiveram contribuição. Se não fosse eles, esse empreendimento que não foi por questões de outras ordens, mas ele chegou a ser pelos barbadianos. Porque ali chegaram telégrafos, engenheiros, chegaram todas as configurações de profissão que não se imaginava na época para um negro. Né? Então, você imagina esses negros chegando no início do século, né? Eles também sofreram muito preconceito, muito racismo. Né? Ali, o que eles chamavam de Barbadian Town, que era uma região onde eles se aglomeravam, as pessoas chamavam de Alto do Bode, porque eles tinham, os homens tinham cavanhaque, então a gente não foge do estigma. Você percebe? Quando a gente fala no campo da imagem, a gente tem esse processo de estigmatização. E é isso que eu sofria com o meu corpo também. Ai, nossa, cabelo feio, enfim. E quando eu começo a perceber que não, tem história bonita a se contar, eu começo a me interessar mesmo. Vamos então atrás dessas histórias bonitas e aquelas que estão encobertas. E aí a gente descobre essa invisibilização do negro. Né? A mão de obra barbadiana pode ser a primeira mão de obra assalariada do Brasil. Né? E a primeira a chegar a ser qualificada. Esses barbadianos eram negros de colonização inglesa. Então eles tiveram acesso muito primeiro à educação do que nós negros colonizados pelos portugueses, que ainda estamos nessa caminhada. Bom, colonização por colonização nada é bom, mas nós temos essa configuração na Amazônia que precisa ser ressaltada. Né? Como outros negros, né? O Maranhão, que trouxe para lá uma religiosidade muito forte, que se mistura à religiosidade local. Hoje todo mundo quer beber o daime, né? Todo mundo, tem a curiosidade, mas ninguém pergunta de onde surgiu. Ninguém sabe que o mestre Irineu é esse maranhense que foi para cortar a borracha, que trouxe e disponibilizou, né, pela experiência dele, vivida dentro da floresta, ele pegou, reconfigurou esse processo chamado no daime, trazendo o bailado lá, toda a dança, toda a corporalidade do Maranhão dentro de uma religião que hoje é comungada no mundo inteiro, mas não é falado de onde veio. Não é falado que principalmente esse fenótipo que sofre essa violência diária foi que disponibilizou. E com outros processos, enfim. Então a gente está dentro de uma redoma onde a gente usufrui, ou seja, a gente se apropria, mas não se dá os devidos créditos. E isso vem depois de uma forma muito grave, porque vem a desapropriação. Né? Porque logo menos a feijoada mesmo era o quê? Resto que era das caças, resto enfim, dos animais. O negro foi lá e transformou numa comida que hoje é vendida nos principais restaurantes e não é qualquer negro que consegue consumir. Isso a gente fala dessa apropriação e desse movimento de desapropriar o negro dessa culturalidade. Então a gente vem lidando com esses processos. E o negro, por mais incrível que pareça, você vai lá, do candomblé vai para a umbanda, sabe, vai cristianizando a coisa e vai ressignificando isso de uma maneira muito bonita. Ele vai abraçando todas essas violências, ele vai transformando em culturalidade, né? E as pessoas não enxergam esse processo. Então, a gengibirra também vem disso, o marabaixo vem disso. A sua fotografia também. A fotografia vem disso, que vinha de um fracasso, né? Ir para Rondônia, para mim, a princípio, significava um fracasso, porque eu saí de uma faculdade de economia, onde eu botava fé no meu currículo, eu acreditava na meritocracia, e quando eu saí da universidade, eu vi que não é nada disso. Todos os meus amigos conseguiram super colocações de trabalho e eu fui para Rondônia, um corpo extremamente destruído. Né? Eu estava muito triste, óbvio, não queria ir para lá, eu queria ficar em São Paulo. Mas no final das contas, olha que processo de ressignificação bonito. Aquilo me tornou isso que eu sou. E isso que eu sou é uma caminhada diária, porque ser uma mulher negra no Brasil é cotidiano. Porque a gente se depara todo dia com uma violência nova, todo dia com um desafio novo. Então, é um processo que hoje me dignifica como um ser humano, né? Me dignifica principalmente como um economista, porque eu estou organizando meu corpo. A economia não é essa organização? Essa minha casa está sendo organizada de alguma forma, né? Então, hoje a imagem, para mim, a fotografia, passa por esse processo vital.
É por ela que eu sou condenada, é por ela que eu sou encaixada nessas casinhas, né? Enfim, e é por ela que eu quero, sabe, me libertar, né? E hoje, assim, participar desse processo, estar aqui no Macapá, vivenciando essa negritude, vivenciando esse estado que é formado, que foi levantado sobre as mãos dessa população negra, é reviver, é ressignificar essa história. E também é poder também ter contato com pessoas como vocês e dizer, gente, vamos lá, a gente precisa fazer esse caminho de volta para casa, porque é só assim que a gente se mantém de pé, porque o resto vira tudo reprodução. Então esse cuidado que a gente precisa ter daqui para frente, sabe? Será que eu estou proferindo o meu pensamento ou será que eu estou proferindo o pensamento da branquitude? E branquitude que eu digo não é fenótipo, é pensamento. Tudo se passa pelo pensamento. A imagem, antes de se consolidar numa fotografia impressa, ela é um pensamento. E ela pode tanto prender como libertar. E hoje a gente está querendo o quê? É uma imagem de libertação, né? Que vem preenchida de oralidade, de história, sabe? De vivência. Então é um processo bonito, é um processo que nos qualifica, ao contrário dessa dinâmica capitalista que vem cada vez mais de fator de produção. Na época da colônia, a gente vem com um nicho de mercado e não é isso que a gente quer ser. O negro não pode ser isso. Então hoje, principalmente dentro do movimento negro, a gente precisa falar. Porque, querendo ou não, tudo se perpassa por um reconhecimento. A gente precisa primeiro se reconhecer como... em que lugar que eu falo, né? A gente tem hoje a Djamila disponibilizando uma teoria incrível, né? Que fala de patriarcado, fala de matriarcado, fala do nosso lugar, da onde nós falamos, né? Então tá tudo mais facilitado. Aí quando o pessoal fala, essa situação hoje, a situação sempre foi ruim. Talvez hoje a gente esteja vivendo a melhor situação como negro, porque até então a branquitude, ela mal se representa. Ela mal se representa. E hoje a gente tem um bom pedaço dessa branquitude aí com a gente, né? Ouvindo nossas histórias, enfim, e se colocando no lugar dela, né? Então hoje é importante estar aqui, eu me sinto muito grata, né? Porque se descobrir como uma mulher negra para mim foi algo que me levou para esse lugar de dignidade. Te agradeço. É um exemplo e tanto, né? Aqui no Amapá nós também vivemos essa realidade de ressignificar a nossa cultura negra. Em Rondônia é muito parecido com o nosso estado, né? Nessas culturas, nessa religiosidade. Então nós agradecemos muito pelo seu trabalho de também olharmos para nós mesmos e também valorizarmos o que nós temos aqui, que é a cultura quilombola, o curiaú, o marabaixo, tudo que nos cerca. E nós te agradecemos muito por esse ensinamento de lá de Rondônia, que também é nossa parte da nossa cultura. Te agradecemos muito. Não, gente, olha, nós estamos aqui, nós somos de casa, é de Amazônia para Amazônia. E vamos lá, botar nossa cultura à frente de tudo, sabe? É ter orgulho de habitar essa pele, sabe? E continuar caminhando. Porque querendo ou não vai vir muito mais gente. E a gente tá, sabe, se distanciando demais de nós mesmos. Então é preciso esse caminho de volta para casa, para que a gente possa colar a nossa realidade, que é bonita. É bonita e é bonita. Eu gostaria que você fizesse convite, né, para a sociedade. Então, gente, olha, eu convido a vocês para estarem na exposição Reconhecendo a Amazônia Negra, que está no Sesc Araxá. A partir de hoje, a gente está fazendo hoje uma vernissagem às 19 horas. Vamos ter o Marabaixo, essas mulheres aqui que vão nos prestigiar com essa dança que é negra. Nós vamos ter também poesia, nós vamos ter música e muita fotografia, mas uma fotografia consciente, uma fotografia que tem por maior expressão a nossa cultura. Então, independente a tonalidade da pele, até faço um apelo para que a gente não vá para essas direções, né? Discutir a negritude por fenótipo, porque é a mesma condição que a branquitude nos impõe. Né? A gente precisa ressignificar isso. Se todo mundo souber do lugar de onde fala, se todo mundo souber do lugar, a gente não pode discutir nunca sobre a égide do privilégio, porque nós não temos ainda. A negritude ainda não tem os fatores de produção. A brasileira não tem um fator de produção nenhum. Nós não temos indústria. A gente ainda é mão de obra barata. Né? E aqueles que alcançaram já perderam a essência, perderam o contato consigo mesmo. Então,
vamos lá, vamos crescer juntos, vamos crescer discutindo sobre esses meios de produção, né? E sobre o nosso papel, o nosso lugar e a nossa história, a nossa origem. Então, todos convidados a comparecer. A exposição fica o mês todo no Sesc Araxá, no horário comercial. Vocês vão gostar. E bem-vindos à Amazônia Negra. Obrigada. Obrigada.